Olá, leitores e seguidores Polar. Aqui é Marcelo, seu vendedor de livros Polar. Atendendo ao pedido de Adriano Soares, vamos enveredar pelo ambiente dos neoplatônicos. Para contextualizar e facilitar a compreensão, iniciemos esta jornada navegando por uma linha do tempo. Nossa linha do tempo começa em 428 a.C., quando nasce Platão e Sócrates está com 41 anos. Em 399 a.C., morre Sócrates e 51 anos depois, em 348 a.C., morre Platão. Plotino nasce em 205 d.C. no Egito e morre em 270. É neste período que atribuímos o surgimento do Corpus Hermeticum de Hermes Trismegisto, também publicado pela Polar. Próclo nasce em 417 e Damácio nasce em 460. Estes homens influenciaram o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Mas quem foram? Qual o legado que deixaram para a humanidade? Pai do neoplatonismo, Plotino é o depositário e revelador mais claro da sabedoria helênica. Nasceu em Licópolis, no Egito, em 205 e morreu em Roma em 270. Alguns autores afirmam que os pais de Plotino eram egípcios helenizados, outros que eram romanos. Mas, devido aos poucos dados biográficos, provavelmente nunca se saberá o certo. Mudou-se para Alexandria aos 28 anos, quando passa a ser possível saber um pouco sobre sua vida. Permanece por 11 anos como discípulo de Amônio Sagas. Aos 39 anos, após a morte de seu mestre, junta-se ao exército de Marco Antônio Górdio, que partia em direção ao Oriente, atual Iraque. Pouco se sabe sobre suas experiências e contatos com a cultura oriental ao longo dos 2 anos que acompanhou o deslocamento do exército romano. Após o assassinato do imperador, refugia-se em Antioquia e em 245 estabelece-se em Roma definitivamente. Fundou uma escola de filosofia um pouco diversa da Academia de Platão, já que seus cursos eram abertos a homens e mulheres. Entre seus ouvintes estavam médicos, escritores, senadores, poetas e o próprio imperador e a esposa. O único objetivo de suas aulas era a realização da meta da filosofia, ou seja, a união com Deus. Plotino só começou a escrever aos 49 anos, após 20 anos de estudo e ensino de filosofia. Não relia nem revisava seus escritos. Sua preocupação era apenas com o sentido do que escrevia e não fazia nenhuma pausa. Por 4 vezes em sua vida, viveu a ascensão ao Uno, tendo-o contemplado e retornado ao corpo. O leitor polar poderá encontrar essa descrição no Tratado sobre a Descida das Almas nos Corpos e no Tratado sobre o Bem ou o Uno. A tradução de Américo Sommermann não pretendeu ser de modo algum erudita, mas sobretudo clara, cotejando sempre várias traduções, na maioria das vezes, muito divergentes. Como Plotino e outros filósofos de seu tempo, Próclo não disse nada sobre si mesmo em suas obras. No entanto, Marino, seu discípulo e sucessor, e Damácio, escreveram 2 documentos onde é possível conhecer aspectos importantes de sua vida. Nasceu em Constantinopla em 8 de fevereiro de 412, a atual Istambul, e faleceu em 17 de abril de 485. Pouco depois de seu nascimento, mudou-se com os pais para Xanthos, costa da Turquia, onde aprendeu a ler e depois seguiu para Alexandria para estudar retórica, latim e direito romano, desejo do pai que também se dedicava à carreira de direito.
Em uma de suas viagens com seu professor de retórica a Constantinopla, teve uma revelação da deusa Atena e mudou o rumo de sua vida. Passou a dedicar-se ao estudo da filosofia em Alexandria. Depois de mergulhar e atingir certo domínio sobre as obras de Aristóteles, dirigiu-se para Atenas e, com 19 anos, foi aceito na Academia Platônica pelo seu reitor Plutarco, que já era um ancião. 2 anos mais tarde, Ciriano torna-se o escolarca, o chefe da escola e sucessor de Platão. Antes de morrer, Ciriano disse ter reconhecido em Próclo o sucessor que ele há muito tempo buscava. Assim, após sua morte em 437, Próclo assume como chefe da Academia Platônica de Atenas aos 25 anos de idade. Conforme o documento escrito por Marino, A Vida de Próclo, quando completou 41 anos, recebeu em sonho a revelação de que sua alma pertencia à corrente de Hermes e que sua alma era a mesma que a do pitagórico Nicoma. Aos 77 anos, sua energia enfraqueceu depois de uma longa vida saudável e deixou o mundo em 17 de abril de 485. Damácio é considerado o último grande nome da filosofia grega e também foi intitulado Diádoco, sucessor de Platão, assim como Próclo, Marino e Isidoro. O pouco que se sabe sobre sua vida provém de sua obra dedicada a um de seus professores, Isidoro da Gaza, onde trata da história geral da Academia Platônica de Atenas desde sua fundação. Nasceu em Damasco, na Síria, de onde seu cognome provém. Foi ainda bem jovem para a cidade de Alexandria estudar retórica na escola de Orapolo, onde após um período passou a lecionar a mesma matéria por 9 anos. Isidoro, seu tutor, convenceu-o a estudar filosofia na escola platônica de Alexandria com Hermias e posteriormente com os filhos deste, Amônio de Hermes e Heliodoro de Alexandria. Ele ainda estudou dialética com seu tutor. Em 488, após algumas perseguições do delegado imperial Nicodemos aos grupos não cristãos, especialmente da escola Orapolo, Isidoro de Gaza e Damácio optaram por fugir para ir em direção a Atenas, a fim de seguir com os estudos na escola platônica daquela cidade. Alguns anos mais tarde, Isidoro se tornaria o reitor e o diádoco da Academia de Atenas, função que posteriormente transferiu a Damácio. Com o apoio da aristocracia ateniense, Damácio transferiu a escola para um grande complexo de edificações ao norte do Areópago, atraindo os melhores filósofos do mundo helênico. Com o fechamento da escola, em 529, Damácio e outros professores transferem-se para a Pérsia, levando o sonho de estabelecer ali uma república, como descrita por Platão. No entanto, o rei filósofo persa, Cónceres I, apesar de seus questionamentos de real alcance filosófico, exercia seu poder com autoritarismo, o que fez com que o grupo de 7 filósofos partissem. Retornaram ao território romano 2 anos depois, e nada se sabe a partir de 532 sobre a vida deste filósofo. Caros leitores, o impacto que essas obras promoverão em suas almas será imenso. Será possível identificar muitas crenças e pensamentos oriundos destes mestres que, como Platão, dedicaram suas vidas à filosofia. Estes 3 livros são portas abertas do saber. Neles o leitor encontrará professores dedicados, amorosos e extremamente preparados para o ofício de lecionar e distribuir conhecimento para despertar a sabedoria. Para o novo navegante, recomendamos começar por Plotino. Para aqueles familiarizados com as obras de Platão, todos. Vale lembrar
que se tratam de textos inéditos na língua portuguesa. E outros virão. Eu sou Marcelo, seu vendedor de livros polar, e desejo a todos boa leitura.